Hoje eu começo meu primeiro diário aqui pra tentar falar algo significante pra alguém. Apesar de eu achar que, tipo, ninguém vai ver isso, ninguém vai, sabe, curtir nada. E, sei lá, eu tenho tantas objeções com a sociedade. E ultimamente agora eu tava conversando com um amigo sobre a humanidade e tudo mais, como a humanidade tá seguindo por um caminho tão repetitivo, sabe, na mesma fórmula. As pessoas estão sempre na mesma fórmula, seja ela para várias coisas, diversas coisas. Então, eu acredito que eu tenho muito medo da humanidade um dia chegar num ponto, num local que ela não vai ter mais para onde escapar para achar a felicidade ilusória, sabe? Foi um bagulho muito, o que eu disse agora, tão, sabe, tão fora do comum, mas é algo que eu penso. Eu acho que a humanidade ela sempre tá buscando algo pra estar feliz, sabe? Eu não sei se isso tá me fazendo feliz fazer esse diário aqui agora. E eu não sei se, sei lá, isso vai me fazer feliz daqui a um tempo, ou se isso vai me fazer feliz daqui a 5 anos. Eu não sei, a felicidade é tão relativa, mas eu acredito que a humanidade ela sempre está em busca da felicidade ilusória, porque pra mim a felicidade é totalmente ilusória, sabe? Eu não sei exemplificar e dizer exatamente o que é felicidade. Eu não sei exatamente o que é amor. Eu não sei exemplificar, sabe? Com fatos, assim. Eu não sei, mas eu acredito que a humanidade sempre está em busca de algo para ser feliz. Sempre, sempre, sempre. E eu não sei se eu me incluo nisso. Eu não quero ser aquela pessoa que quer ser o excluído das coisas e, sabe? Eu não quero ser a pessoa do contra, sabe? Sempre tem essas pessoas na nossa sociedade, né? Aquelas pessoas que falam assim, ah, mas, sei lá, tá todo mundo gostando de Xbox. A pessoa vai falar, nossa, eu não gosto de PlayStation 4, sabe? Mas, tipo assim, é uma opinião meio difícil de dizer? É, porque a pessoa pode não gostar. Ela tem direito de não gostar? Tem direito de não gostar. Mas o meu ponto eu digo não pra ser essa pessoa chata, tá ligado? Que, nossa, eu tenho que discordar das coisas, eu tenho que ser contra a humanidade, eu tenho que demonstrar que eu tô contra a humanidade. Mas eu acredito que eu não seja assim, né? Eu não sei. Acho que os anos eles irão me responder. Ou não, né? Se eu estiver vivo até lá. Mas vamos começar a falar sobre o meu dia, né? O meu primeiro diário. Eu criei esse diário pra falar sobre questões filosóficas da vida, qualquer coisa. Eu só quero falar sem compromisso nenhum de ganhar inscritos. Eu não ligo pra inscritos. Eu tive diversos canais. Eu tive canal de legenda, eu já tive canal de vlogs, eu já tive canal de games, eu já fiz edit, eu já fiz música, eu já fiz várias coisas, eu fracassei em todas. Mas a vida, ela possivelmente é assim, né? Possivelmente a vida vai ser assim. A vida ela não é um conto de fadas onde tudo vai dar certo, apesar de eu achar que tudo dá errado na minha vida. Todas as coisas que eu fiz, elas deram errado de alguma forma, então isso meio que me frustra um pouco. De não, de não, sabe, de não ter sucesso em nada do que eu faço. Aí você pode falar, ah, então você faça outra coisa. É difícil. É difícil fazer outras coisas, sabe? Eu nesses dias eu tava voltando da escola. E eu tava pensando que é tão difícil pra gente ter que voltar quando você já está seguindo um certo caminho. É bem difícil você voltar, você se mudar a si próprio, mudar a si mesmo, mudar suas decisões, suas escolhas. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô muito assim, mas aparentemente, né? Na aparência. Que tipo assim, eu tô mudando muito. Sei lá, pra mim eu tô mudando muito e isso vai ser bom de certa forma, sabe? Mas eu acredito que ainda falta esse bloqueio na minha vida pessoal, sabe? Ainda acho que falta isso. Mas eu até me perdi do assunto. Eu acho que
Acho que eu vou falar sobre o diário, né? É isso que todo mundo tá aqui pra ver. E não sobre a minha insignificante vida, né? Sobre as minhas insignificantes opiniões que não vão mudar em nada no mundo. Mas tudo bem. Vamos falar sobre o diário. Eu queria esse diário para falar sobre, sei lá, coisas que eu tô pensando na hora. Não tem compromisso com inscritos. Ninguém vai ver. Como eu já disse, eu tô bem nervoso, sabe? Eu não tô solto pra falar. Apesar de já ter tido canal, eu não consigo olhar direto pra câmera assim, sabe? Eu fico me olhando no espelho e falando, nossa, eu tô tão feio. Meu Deus, é porque eu tento ajeitar os ângulos e eu acho que não melhora. Eu ainda vou continuar com a cara horrível. E, sei lá, é difícil me ver, cara, porque eu me vejo como uma pessoa deformada, sabe? Eu não consigo assimilar que esse é meu rosto, sabe? Perante a minha vida toda, eu sempre fui alguém que eu não fui enxergado. Então, quando eu sou enxergado, eu tenho uma certa dificuldade de entender quem sou eu. Apesar de eu observar a todo momento as qualidades das pessoas com muita facilidade. Tipo, pessoas que se odeiam, cara, eu vou achar uma qualidade em você, eu vou achar isso foda, tá ligado? Eu ando na rua, eu observo as pessoas e eu falo, caramba, essa pessoa tem isso de qualidade e isso é muito foda. Nossa, essa pessoa é muito bonita. Sendo que, pessoalmente, eu não consigo ter essa observação, né? Podemos dizer. Mas eu me perdi novamente no que eu tava querendo dizer. Apesar de eu estar agora com a voz um pouco modificada, minha voz ela vai afinar. Porque quando eu tô muito nervoso, eu tenho tendência a ficar com a voz assim. Entende? Eu não sei se minha voz é assim normalmente. Mas minha voz não é grossa, minha voz é normal. Mas basicamente o diário de hoje é para falar sobre a vida escolar. Porque eu acredito que a vida escolar ela é uma fase importante na vida das pessoas, sabe? Essa é a fase que você tem que fazer merda, porque você não terá certas consequências, vamos dizer assim. Não tô falando todos, no modo geral, mas quando você é adolescente, o que que você faz? Você faz merda, porque as consequências ficarão nas costas dos seus pais. Então, assim, eu não tive isso. A minha vida escolar sempre foi, sabe? Eu acredito que a minha vida escolar sempre foi bem chata. Porque eu acho que eu tive que tomar responsabilidade muito cedo. E então todas as minhas consequências que eu iria fazer, eu pensava que eu não iria ter uma base para me sustentar, então eu não fazia merda. Então quando meus amigos iriam fazer merda, eu falava, ó, isso aí não é tão bom não. Então eu era aquele garoto chato, que quando os amigos iam falar, ah, vamos matar a aula, eu falava, não, não vamos matar a aula, velho, vamos pra sala, isso não vai ser bom. E eles ficavam tipo, cara, você é muito chato, mano. E sim, eu era chato. Hoje eu tenho total consciência disso. Mas eu não sei se vale a pena tentar ser um adolescente no meu último ano, no meu último período escolar, né? Eu vou parar de falar as palavras certinhas porque isso não faz diferença, sabe? Não faz diferença falar as palavras certinhas. Eu tô falando só porque eu tô nervoso. Mas acredito que a fase escolar é uma época muito importante na vida do ser humano porque engloba diversas situações, diversas. É barulho lá fora. Engloba diversas situações onde você vai se encontrar no maior auge de felicidade do ser humano, sabe? Eu acho que o ser humano ele tem um auge de felicidade tão grande nessa época da vida e depois ele apenas se torna amargo e vive a sua vida amarga e chata, porque a vida adulta é isso. A vida adulta, ela não vai ter tantas felicidades assim, sabe? Você vai ter que ser chato, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que pagar contas e criar família. E isso, de certa forma, é chato, né? Para algumas pessoas é legal, mas eu acredito que, de certa forma, deve ser chato. Já falando da fase escolar, é uma fase boa na vida do ser humano, se ele souber aproveitar as coisas. Mas eu digo também que é uma fase onde as pessoas elas decidem muito quem elas serão na vida delas pro resto da vida, sabe? Eu não tô dizendo que você não vai ter uma chance e que você tá perdido já no mundo. Não, você não tá perdido, ninguém tá perdido. Se você tem 40 ou 70
A vida ainda não acabou pra você enquanto você tá respirando. Então, então a vida não acabou pra você. Eu me perdi um pouco, mas eu acredito que nessa fase da vida, o ser humano ele tem que fazer certas escolhas. E isso é tão impressionante. Isso é tipo tão pressionável, porque você tem que decidir a faculdade que você vai fazer, você tem que decidir se você vai fazer curso, você tem que decidir se você vai só trabalhar a sua vida, você tem que decidir nessa idade se você vai sair do país, se você vai falar inglês, se você vai aprender a fazer alguma coisa, porque é uma fase onde você tem tempo para fazer as coisas geralmente. Geralmente você tem tempo para fazer as coisas e você não vai estar preso ao trabalho, coisa que a vida adulta te compromete. Trabalho a hora, tipo, o dia todo, sabe? Então as pessoas elas ficam, vamos dizer assim, sabe, desgostosas de querer aprender novas coisas. Então essa fase da adolescência para mim é uma fase muito crucial, mas também é uma fase onde se você não aproveitar nada, você vai assistir bastante coisa de tipo, você vai sentir falta de alguma coisa na sua vida, sabe? Você vai olhar para o seu ano escolar anterior e você vai sentir falta de algo. Nossa, eu deveria ter vivido isso. Mas eu acho que a vida, ela é assim, sabe? Na vida a gente vai ter diversas situações onde a gente vai querer ter essa sensação de eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter feito tal atitude. E a vida, eu acho que ela serve disso, sabe? Você vai ter diversas situações na sua vida onde você vai se encontrar numa situação de escolha, onde você vai fazer a escolha errada e isso vai te dar um aprendizado de certa forma, sabe? A vida é assim. É clichê falar, mas é errando que se aprende, né? Como várias pessoas dizem. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que, sabe, falando de escola, eu sofri muito bullying na época da escola e isso me mudou de uma certa forma, sabe? Isso foi ruim, foi muito ruim, cara. Não é bom sofrer bullying. Não é bom passar por essa situação, mas acredito que isso de certa forma me mudou, me deixou mais forte, apesar de eu achar que para você ser forte você não precisa sofrer bullying, sabe? Ninguém precisa sofrer bullying para ser forte, mas diversas situações eu fui salvo por ter esse bloqueio. Então, assim, eu acredito que a vida escolar é uma época crucial da vida das pessoas, sabe? Recentemente a professora ela fez perguntas para as pessoas do que elas iriam fazer e eu, como de costume, não quis falar o que eu queria fazer, então eu simplesmente disse que não iria fazer nada. Eu falei, ah, eu não vou fazer nada, porque eu não queria dar explicações, sabe? Eu tô cansado de dar explicações, eu não quero dar explicações, eu tô naquela fase, sabe, adolescente, sabe? Tipo, meio que sem paciência pra fazer as coisas, sabe? Eu tô numa fase muito rápida. Eu quero as coisas rápido. Eu ainda não sei esperar. Então, quando ela falou lá, você fala, eu falei, tipo, mentalmente, eu não quero falar, então vou falar que eu não quero fazer. Mas não deixa de ser uma pressão, porque quando os professores falavam sobre as suas formações e do que eles tinham conquistado, eu sempre pensava, eu não sou ninguém, sou só eu, sabe? O professor, ele colocava a sua formação acadêmica, ele colocava todas as suas conquistas, eu pensava que ainda não era ninguém e que eu não estava fazendo nada para mudar isso. Então, de certa forma, isso na escola foi uma pressão. E várias outras pessoas estavam falando, perdão, várias outras pessoas estavam falando sobre o que elas iriam fazer e o que elas estavam planejando fazer. E isso me deixou pensativo. De certa forma, me deixou pensativo. Porque eu fiquei feliz ao mesmo tempo, mas isso também me trouxe uma pressão, porque eu pensei que todos já tinham algo pensado para fazer e eu ainda não sabia de nada do que fazer, sabe? Eu acredito que nessa idade você já tem uma certa personalidade e uma individualidade
em certos gostos, culturas e tipos. Sendo que eu me encontro numa situação totalmente eclética das coisas. Eu simplesmente gosto de várias coisas. Então é difícil para mim ter que pensar o que eu gosto, o que eu vou. Sabe, eu não sei dizer exatamente o que eu gosto. Nem eu sei me explicar realmente. Não consigo. Se eu estivesse numa terapia de, de sabe, com o psicólogo e ele falasse pra eu mesmo me descrever, eu acho que eu não conseguiria. Porque nem eu mesmo me entendo. E eu acho muito, muito, muito da hora quando as pessoas elas se descrevem tão bem. Porque eu vejo que eu não consigo me descrever tão bem dessa forma. E isso, querendo ou não, me traz uma certa, sabe, uma certa crise existencial, vamos dizer assim. Sabe, qual é o meu sentido, qual é a minha significância nesse mundo, sabe? Eu vejo os seres humanos, eu percebo eles e eu fico pensando qual é a significância deles, sabe? Todos têm uma significância, mas qual é a minha significância, sabe? O que adianta eu dedicar anos da minha vida e eu me for e eu não sei o que tem depois disso, sabe? Eu não sei o que tem depois disso. Eu não sei para que lado ir. Eu não sei se eu vou, se eu fico, ou se eu mudo de direção, sabe? Eu só não quero perder. Então, é difícil. É difícil, é difícil. A cidade, ela engloba muitas coisas difíceis, muitas coisas difíceis. E falando sobre enturmar, eu acho que nos primeiros dias foi bem difícil pra mim. E ainda continua sendo difícil porque eu acho que até agora ninguém, sabe, ouviu eu falar por tanto tempo o que eu penso. E todas as vezes que eu falei o que eu pensava, eu me senti insignificante de forma que eu pensei que eu não deveria ter falado aquilo. Sabe, nos primeiros dias eu não queria estar na aula, eu não queria estar com aquelas pessoas. Eu não entendia o porquê de eu estar lá, sendo que a minha presença não fazia significância nenhuma, apesar de eu não pedir isso. Mas sabe quando você pensa que você é um quadro branco? Eu me sinto muito assim na escola, sabe? Eu vejo as pessoas, eu comparo coisas, eu comparo pessoas, sabe? Não de forma, não de forma negativa, mas eu penso que, sabe, eu olho as qualidades das pessoas e eu vejo que todo mundo tem uma certa qualidade e eu não tenho nenhuma, sabe? Eu não sou inteligente, eu não tenho nenhum talento, eu não consigo conversar, eu não consigo dialogar. Então, praticamente eu sou ninguém. Então, eu me sinto muito assim quando eu olho pra mim. Eu me sinto como se eu fosse, sabe, como se eu não tivesse rosto. Como se eu não tivesse rosto. Eu queria muito não ter rosto, simplesmente, porque eu não queria que as pessoas me olhassem nem com olhar positivo, nem com olhar negativo. Só queria ser eu, sabe? E apesar de eu não me importar muito com a minha invisibilidade perante as pessoas, eu acho que isso me afeta muito da mesma forma. Porque ficar sozinho na escola é algo muito chato, sabe? Você que gosta de ficar sozinho, vai ter certo momento que você vai sair de casa calado, você vai andar calado, você vai chegar na aula calado, as pessoas estarão todas conversando, você não vai falar nada, vai acabar a aula, você vai voltar calado, e assim vai se perdurando a sua vida e ela vai ficando mais amarga, sabe? É tão difícil estar sozinho na escola, né? Apesar de eu ter um certo ponto, sabe? A vida lá fora, ela vai querendo ou não ser individual. As pessoas serão individuais, sabe? As pessoas lá fora, elas serão individuais ao ponto extremo, cara. Eu digo que a vida afora é muito pior do que a vida escolar, porque lá mesmo você vai saber o que é estar sozinho.
sabe? Lá mesmo na vida fora você vai saber o que é tomar decisões e estar competindo sempre. Eu acho que o ser humano ele sempre está competindo com outro ser humano, sabe? Há competição sobre todos os seres humanos. Os seres humanos estão competindo, sabe? E sempre buscando melhorar. Então, para falar sobre o meu primeiro dia escolar, eu diria que o meu primeiro dia escolar foi. Minha primeira semana escolar, para falar a verdade, agora estamos na segunda. Minha primeira semana